Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Grupo Mídia Cast. Você que gosta de assuntos como empreendedorismo, liderança, inovação e pessoas que fazem a coisa acontecer no nosso país, o seu lugar é aqui. Eu sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia, e quem participa mais uma vez comigo é a Renata Santos, diretora pedagógica da Escola GMA. Renata, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite, Edmilson. Antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer aos gestores que estiveram conosco na 10ª edição do Healthcare Conference que acabou de acontecer em Angra dos Reis. E nós já temos a data marcada para o próximo evento. Será de 18 a 21 de setembro de 2025, na nossa casa, Ribeirão Preto. Pela primeira vez, o evento vai para Ribeirão Preto. Se você quiser participar, é só você acessar o link ou entrar em contato com a nossa equipe. O nosso podcast é dividido em 3 partes. Na primeira parte, vamos falar sobre a história de vida da nossa entrevistada. Na segunda parte, o papo é sobre gestão e liderança. E por fim, vamos compartilhar a visão de mercado e tendências. E hoje, a nossa entrevistada tem muita história para contar, Renata. Tem bastante, Essa né? eu conheço de um de longa data. Tempo, viu? E ela tem ela é uma grande história. parceira aqui do Grupo Mídia, né? Isso, exatamente. Bom, com uma experiência no setor da saúde de mais de 30 anos, ela iniciou sua carreira em laboratório clínico. Hoje, ela ocupa alta liderança em uma importante rede de saúde do Brasil. Ela coleciona prêmios como uma das mais admiradas líderes na saúde no Brasil e também o famoso prêmio 100 mais influentes da saúde, que é do Grupo Mídia. Hoje eu converso com a VP do Instituto Coalizão Saúde e também diretora de novos negócios nacionais da DASA. Ela é integrante do Comitê de Conteúdo Estratégico na Saúde do Grupo Mídia. Estou falando da minha amiga Cláudia Con. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Edmilson. Um prazer enorme estar aqui. Como vocês já falaram, para mim, eu me sinto realmente em casa pela parceria, pelo que eu acredito que um grupo como o Grupo Mídia deve fazer como valores. Então, eu me sinto em casa e quero parabenizar, não só pelo podcast, revista, eventos, tudo que vocês fazem com ousadia. Eu sempre falei, sair de Ribeirão Preto e vir a São Paulo, grande que é São Paulo, e fazer o que vocês fazem, como vocês fazem, reunindo como vocês reúnem pessoas de toda, não só saúde, né? Quando a gente fala em arquitetura, quantos arquitetos não vêm em prêmios que vocês dão, quantos engenheiros. Então, eu estou muito agradecida. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, minha amiga. Minha primeira pergunta para você é sobre a sua infância e adolescência. Eu queria que você contasse para a gente como foi esses momentos da sua vida. Vocês falaram que eu tenho mais de 30, são 37 anos esse ano de saúde. E eu acho que eu nasci para saúde, porque eu pequenininha eu conto que eu quebrava os braços das minhas bonequinhas, jogava metiolate, roubava os metiolates do armário do banheiro, jogava dentro do braço, achando que eu estava ajudando e consertando. E para mim, minha infância foi feliz. Meus pais puderam me proporcionar uma infância feliz. Eu tenho uma irmã 3 anos mais velha, e meus pais nasceram na Alemanha, judeus, fugiram do nazismo, vieram para o Brasil, mas não vieram juntos, vieram crianças, né? Então, eles já ceifaram deles a infância por conta da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, e eles vieram com as famílias separadamente e se conheceram no Brasil. E adotaram o Brasil como grande país para construir família, se apaixonaram. Então, minha mãe Ruth, com 95,4, é super esperta, deve estar me ouvindo agora, com certeza, porque ela quer ver tudo. Eu sou a maior fã. E meu pai, ele se foi, mas está presente em mim, porque foi o meu grande inspirador de vida, engenheiro, construiu a vida, construiu uma família e de sucesso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, me inspira
todo o tempo. Eu fui uma criança muito levada, eu fiz jus às minhas sardinhas, né? Minhas sardinhas todas. Eu fui muito levada e, ao mesmo tempo, gostava de estudar. Então, minha mãe me deixava ser levada e meu pai também, e eu aproveitei muito. E eu gostava disso. Então, quando eu saio da minha infância de família pequena, com primos aqui no Brasil, os outros todos fora do Brasil, eu brincava muito, adorava bola, sempre gostei de esporte competitivo com bola. Eu não gostava da coisa de ginástica já como adolescente. Minha irmã, eu lembro, fazia ginástica rítmica, disso, daquilo, e eu não, eu queria a bola de basquete, a bola para eu brincar e me divertir. E sempre falei para minha mãe que eu queria a saúde. Eu não sabia exatamente o que, mas sempre falei que eu queria, até o ponto em que eu fui conhecer um pouco como eram cirurgias. Eu resolvi que eu não queria ser cirurgiã, eu queria ser diferente. Eu tive uma oportunidade, como adolescente, de pedir para minha mãe que eu queria enxergar uma cirurgia lá dentro. E aí eles tinham um inquilino que era anestesista, que me proporcionou isso, Dr. Ari, que eu lembro até hoje. E quando eu fui, eu conheci um médico que fazia circulação extracorpórea. E aí eu olhei o equipamento, era uma cirurgia cardíaca. Eu olhei o equipamento, olhei aquele homem, as pessoas em volta dele. Ele não estava em volta do paciente, mas ele coordenava tanta coisa. E eu me interessei pelo que ele fazia. E aí fui fazer biomedicina. Na biomedicina, me apaixonei pela microbiologia, que hoje tanta gente fala de vírus, bactérias e etc. Era a minha paixão. E assim eu me formei e me especializei. E no meio desse caminho, fiz muitas coisas, né? Eu sempre fui muito ativa, né? Algumas pessoas chamam de hiperativa. Eu não acho que eu sou hiperativa, mas tenho muita energia até hoje. E tinha, quando adolescente, na faculdade, aí fui diretório acadêmico, sempre com aquele viés da liderança que a gente não sabia o que era, mas que tinha alguma coisa que me levava a influenciar de alguma maneira para coisas boas, para projetos. Sempre fui uma executora, uma realizadora. Você falou isso no começo e isso muito me orgulha. Eu gosto de realizar projetos. Eu acho que quando a gente tem começo, meio e fim, desde um sonho, a gente admira o que a gente fez, principalmente quando é para mais pessoas. Sim. E foi assim minha infância e minha adolescência. Sempre foi feliz. Sempre, lógico, a gente tem percalços, a gente tem um monte de coisa. Eu era uma adolescente que, como jogava muita bola, me quebrava muito. E minha mãe disse que já chegava no hospital, me deixava, e eu descia já pulando, se fosse a perna, ou já subia direto pro andar, já conhecia todo mundo, e aí eles cuidavam, engessavam, ou seja lá o que for. Então, eu sempre, de alguma maneira, a saúde ia me atraindo, mesmo me quebrando, eu me dava bem com todo mundo e queria fazer alguma coisa na saúde. Desde a infância, a Cláudia já tinha um pezinho lá na saúde, então. Já. Sempre foi por esse lado, sempre procurou, mesmo que de forma inconsciente ainda naquela época, né? Muito bacana. Nós gostamos de histórias aqui, né, Edmilson? Exatamente. Sensacional. Eu também adoro um caos para contar, viu? Eu adoro. Muito adoro. bom. O famoso caos. Ô, Cláudia, você já contou um pouquinho sobre a história da sua família, então eu queria saber como foi a influência da sua família na sua vida e como é até hoje. Foi total. Eu diria que quando as pessoas falam de valores, parece um pouco de demagogia, né? Eu falo que religião, ela não é só você ir na igreja ou na sinagoga ou no templo rezar, ela é o que você pratica todos os dias. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, e na minha religião, justiça e fazer o bem são a mesma palavra, quer dizer a mesma coisa. Em hebraico, tzedakah quer dizer justiça e quer dizer caridade. É nisso que eu acredito. Meus pais me ensinaram isso e sempre fizeram de alguma forma ou me ensinaram que era importante. Minha mãe é há 55 anos voluntária de um lar que eu me tornei voluntária, que tem 550 crianças, que é o Lar das Crianças, que fica no Alto da Boa Vista, da congregação israelita. Então, influência vem desde como você pratica. Também a influência de ser disciplinado. Meu pai sempre foi um cara engenheiro, metódico, alemão, disciplinado, que me passou um pouco dessa disciplina no trabalho, né? Em olhar as coisas para ter isso que eu falei. O sonho, começo, meio e fim, porque senão de nada adianta. Ele sempre foi um cara
tecnológico, então também me passou essa paixão por tecnologia. Acabei casando com um cara de tecnologia. E na minha vida hoje, eu acho que como influência em tudo. Minha irmã é completamente diferente de mim e completa esse outro lado. Ela é mais artista, ela gosta mais da coisa dos projetos artísticos que ela faz, de festas que ela decora e faz os projetos. Então, eu acho que é uma família que se complementou, de 2 meninas. Meu pai aguentou 3 mulheres, não é fácil, né? Não é. E meu marido, que muito me aguenta hoje, que é meu porto seguro, que é o Danilo, que aguenta toda essa minha vida conturbada e cheia de compromissos. E ele me acompanha em tudo. É um cara que eu sou apaixonada e, ao mesmo tempo, é um companheiro de todas as viagens que a gente faz na vida, nas jornadas. Quanto tempo de casado? 22 anos de casado. Cláudia, como foi a escolha da sua profissão? Foi difícil decidir? Você foi influenciada por alguém? Não tinha ninguém da saúde na minha família. Então, tudo isso que eu falei de uma paixão que vinha... não sei da onde começou dessa forma. Eu falei para minha mãe que eu queria, e quando eu fui fazer a faculdade, eu vi que era ali que eu estava. Era nos laboratórios, era como eu queria seguir. Nunca imaginei que a gestão ia ser um próximo passo, mas naquela época, aula o dia todo, e eu, por mim, fazia aula o dia todo, de noite, de manhã, porque eu me sentia feliz e plena. Eu nunca imaginava que um diagnóstico pudesse impactar tanto a vida de uma pessoa. Vou trazer um dado que as pessoas em geral não sabem. O diagnóstico, ele representa 70% das condutas médicas no mundo. Então, se o médico decide A ou B, 70% é porque algum exame ou algum diagnóstico ajudou ele, apoiou ele em tomar uma decisão importante para a vida do paciente. E eu fui aprendendo isso aos poucos. Então, minha decisão de estar apaixonada pelo que aquele médico fazia na cirurgia, de ver a influência dele durante uma cirurgia em que ele não estava vendo o paciente, ele estava atrás das câmeras, né? Eu diria que as câmeras estavam ali no coração do paciente. Eu tive a sorte de conhecer o Dr. Zerbini operando, então, pra vocês verem como eu tenho 58 anos, faz tempo na saúde. Mas era um espetáculo, uma cirurgia daquela tão bem dimensionada, numa época em que a tecnologia não tinha todo o incremento que vem ao longo dos anos. Mas eu olhava aquele cara e falava assim, eu preciso entender o que ele faz. E os exames que vinham com o acompanhamento da cirurgia fazia com que o anestesista mantivesse ou não o paciente de determinada maneira. Então, eram decisões a partir de exames que me fizeram me apaixonar por essa área. E por isso, até hoje, mesmo não estando diretamente ligado a um diagnóstico, eu sei que as decisões que eu tomo junto ao meu time, junto às minhas lideranças, são para impactar a vida de milhares de pessoas. E isso me faz ter orgulho e ter paixão. Que bacana. Para mim é a mesma coisa. Eu estar fazendo um diagnóstico ou muitos é a mesma coisa. Muito bonito. E a gente percebe o brilho nos seus olhos ao falar do quanto exatamente. você realmente ama o que você faz. Amo. Verdade. Muito bacana, Cláudia. E agora eu queria que você comentasse pra gente, então, sobre esse início da sua carreira. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou na sua vida profissional? Hoje eu estou em alguns grupos que mentoram mulheres, né? Hoje eu tenho a minha profissão, mas eu faço muitas outras coisas, né? E talvez uma das dificuldades foi eu ser jovem demais quando eu via pessoas mais maduras tomando decisões e eu queria estar à frente dessas decisões e eu ainda não tinha capacidade de estar, mas eu já achava que eu tinha, né? Então, eu acho que talvez, se nisso cabe uma mensagem para um jovem, é ele tentar aprender um pouco mais com quem tem experiência, mas não deixar de levar a ousadia do jovem, o ímpeto do jovem, para essas pessoas ouvirem também. Eu acho que é esse casamento que dá certo. Então, talvez uma dificuldade, logo no começo da minha carreira, eu trabalhei num hospital muito importante, que é um grande hospital de São Paulo, que é o Albert Einstein.
lá já era o Einstein, né? E eu era uma pequenininha ali, então eu tinha sonhos ali, eu não sabia exatamente como eu ia realizar a minha carreira, mas eu tive muitas oportunidades, eu tive lideranças que permitiram isso. Então, ao mesmo tempo da dificuldade, você sempre encontra uma oportunidade se você é perseverante, se você é resiliente. E eu consegui isso. Outra dificuldade, por ser mulher, eu não acho que eu tive uma dificuldade escancarada. Talvez velada numa promoção, em muitas empresas ou áreas que eu estava... Eram homens sempre os diretores ou os líderes. Mas isso, ao longo do tempo, eu fui construindo. Mas eu acho que foram, talvez, a imaturidade do jovem, e que eu acho que quando o jovem aprende a olhar isso como uma oportunidade, vai bem melhor. E fora isso, eu não tive, eu fui buscando. Eu nunca olhei, tem um ponto que eu estava discutindo, inclusive hoje, com uma pessoa de RH, que ele falou assim, qual é o ponto que você traria de dificuldade para as pessoas de 40 anos hoje, ou que querem cargo? Eu nunca olhei para cargo. Cargo, eu acho que é só um rótulo. É um label que se põe. Então, você pode ser gerente num lugar que é super enorme. Se você for a mesma posição num lugar um pouco menor, talvez você seja vice-presidente. Só que os projetos podem ser parecidos, os seus valores, como você faz. Então, talvez a grande dificuldade que eu não vivi, porque eu nunca olhei para cargo, eu sempre olhei para os projetos e para realizar esses projetos, como eu vejo algumas pessoas hoje presas, engaioladas na possibilidade de não ter o cargo e, por isso, não fazer determinadas coisas. Eu acho que se você sai dessa gaiola, dessa jaula, dessa prisão e olha para o seu projeto, para a sua realização, você vai muito mais longe, e aqui sem contar como cargo, talvez longe no seu poder de influência, que eu acho que é onde eu caminhei. Eu caminhei em que poder de influência eu teria sobre as coisas da saúde. Bacana, tá vendo? Falei que ia ser mais um aprendizado aqui hoje. É isso mesmo, e é bacana porque é pensar naquele famoso se livrar do isso não é minha função, isso não cabe ao meu departamento. Ou eu não vou crescer porque eu não tenho esse cargo. Vai lá, realize que você cresce, né? Você está sendo visto. Crescer não é o cargo, é o que você faz e a influência que você tem. Exatamente isso. Minha amiga, você hoje é uma das altas lideranças da DASA, além também de estar presente em outras entidades, como a Abramed, o ICOS, o SEBEX, o ConSaúde. Como você organiza o seu dia? Que horas você acorda? Tem tempo para dormir? Vai para academia? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. A academia está na minha casa, não tem outro jeito, né? Eu durmo pouco e muito bem. Esse fim de semana eu estava falando para alguns amigos. Eu nunca tomei um remédio para dormir. Eu vejo tantas jovens e pessoas... É lógico, tem pessoas que têm algumas patologias e necessitam. Mas eu acho que eu fico tão cansada que meu marido fala que eu durmo e deito, não que eu deito e durmo. Né? Eu desligo muito rápido e ligo muito rápido. Eu acordo muito cedo. Eu sou daquele clube das 5 horas, né? Que tem livros que falam, mas eu sou naturalmente, eu desperto cedo. Meus pais sempre acordaram cedo, então também é uma cultura, é um costume. Não adianta você querer mudar uma pessoa assim do dia para a noite. E eu organizo assim, eu tenho uma agenda, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu tenho que fazer uma homenagem, porque hoje é aniversário dela, a Daniela Maranho, ela trabalha comigo há 24 anos. Agora fazendo aí outras jornadas e outros rumos, mas ainda é uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, porque sempre me suportou nas agendas. E eu acho que você ter pessoas que te ajudem, mas que você compartilhe esse carinho, esse amor, é muito importante. Não é uma pessoa só que põe na sua agenda. Essa pessoa acaba sabendo um pouco de tudo da sua vida. Faz parte da sua rotina. Faz parte da sua rotina. Então, fica aqui homenagem a todas. Setembro, dia 30, é dia da secretária. Então, já fica aqui a minha homenagem a todas as secretárias, que são, talvez, a fundação de muitos executivos, não só da saúde, mas
no mundo. E eu, particularmente, quando eu acordo, eu já sei minha agenda, e eu faço a minha agenda, e eu intercalo tudo que eu posso para poder cumprir o que eu tenho que cumprir no dia. Então, eu tenho minha agenda como executiva, eu tenho meu time, eu tenho reunião semanal com todo o meu time, eu tenho reunião com as minhas lideranças também, né? Então, eu tenho que prestar contas sobre o que eu faço, mas eu tenho outras 3 atividades, eu diria, fora minha atividade pessoal, de voluntariado e etc. Eu, além de estar na DASA e em todos esses conselhos, os conselhos têm reuniões ou mensais ou eventos que eu participo, os que eu não posso participar. Eu, com toda sinceridade, falo, hoje não dá, para que não fique aquela coisa de vou, não vou, eu tenho que ser sincera. E, mais do que tudo, eu tento contribuir com os projetos que eu coloco em cada um deles. Então, alguns exemplos. A Abramed, eu fiquei durante mais de 2 mandatos como presidente do conselho. Hoje eu sou do conselho, mas devido até o tempo e porque a gente tem que renovar nos lugares, tem outros conselheiros que se tornaram presidentes e que eu compartilho e ajudo no que eu posso, apoio no que eu posso. O Instituto Coalizão Saúde foi um convite do professor Giovanni Cherry, que é uma referência. Professor é uma inspiração, e ele falou, não, você entra comigo como vice-presidente, vamos ver se... E a gente entrou, foi bem votado, e a gente faz alguns trabalhos. Um deles, que a gente está formando durante este ano, com toda a calma, costurando os projetos, é um grupo de mulheres na saúde, tem vários, mas esse engloba toda a cadeia da saúde, não importa de onde você seja. Então, se você é de mídia para a saúde, você pode ser do grupo. Se você é engenheiro, se você é da área financeira, seja lá onde for. Então, nós estamos reunindo e fazendo como se fosse grupos com colmeias. O nosso símbolozinho vai ser até uma abelhinha, que é a maior pulverizadora que existe no mundo. É a que mais compartilha pulverização de pólen ou conhecimento, que é o que a gente quer. Então, no Instituto Coalizão Saúde, eu tenho um trabalho bastante intenso, mas tem uma liderança importante feminina, que é a Denise Eloy. No Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, a Tarsila toca como ninguém. Meu papel é principalmente ajudá-los em alguns projetos e no Sebex Futuro, que eu sou uma das mentoras do Sebex Futuro, que é um programa para executivos abaixo de 40 anos, que eu também tenho minha reivindicação, eu acho que deveria ser maior, e N outros projetos. Talvez um que eu possa citar muito interessante, que é fora da saúde, é o programa Winning Women, da Ernst Young, da UI. É um programa que mentora mulheres empreendedoras que, durante 1 ano, são mentoradas por 2 executivas conselheiras. Então, lá tem grandes conselheiras, então, pessoas com quem eu me orgulho de estar, Luísa Trajano, Sônia Hess, Tcheco Aoki, então, a Gabi Baumgarten, são ícones como conselheiras e empresárias, e nós todas estamos juntas pegando empresas jovens de áreas completamente diferentes. Então, esse ano eu mentoro uma empresa de arquitetura, o ano passado foi uma de construção e assim por diante. E a gente mentora para que elas tornem a empresa mais fluida de acordo com o seu desafio. Seu desafio pode ser societário, pode ser de vendas, de portfólio. A gente descobre qual é o desafio junto com elas e aí ajudamos, apoiamos para que deslanche. Então, todos esses trabalhos no meu dia são divididos em agendas que eu me orgulho hoje de poder cumprir e continuar como referência, todos eles. E eu estou como conselheira de 2 empresas que não são da saúde, e uma é de soluções gráficas e outra é de tecnologia, que também atende à saúde. Mas eu estou muito feliz com o meu second step. Então, além de executiva, eu criei há 6 anos atrás, estudando, me certifiquei conselheira pelo IBGC, depois em Harvard, e hoje estou fazendo conselhos para criar governança nas empresas, que é o que eu acho que faz a empresa ser longeva. Esse é o meu dia. Você vê que meu dia se torna uma agenda longa, né, Cláudia? Vários projetos envolvidos.
Olha, deu até cansaço só de ouvir falar. E precisa de uma boa gestão e estar envolvido em tantos projetos, né, Cláudia? Gestão do tempo também relacionado a tudo isso. Gestão do tempo e de propósito. Eu também deixei de fazer algumas coisas que eram muito legais, mas você tem que saber o que você tem que deixar de fazer para poder acompanhar o que dá para acompanhar. Eu acho que isso também é importante na vida de uma mulher e na vida de um homem que decidem atuar como líderes e que são reconhecidos como líder, né? Porque não adianta você ser líder sem ter o reconhecimento das pessoas que estão em volta. Então, para você ser reconhecido, saiba o que você diz não, que também é importante. Agora, falando então sobre esse modelo de gestão, de liderança da Cláudia, qual que é o modelo ideal que você busca seguir e quais são os pilares que são, assim, cruciais para se trabalhar, para se conviver com a Cláudia? Eu não tenho um modelo... Eu acho que o meu modelo é o meu modelo. Eu sigo algumas coisas que eu acho muito legais, como tem esses filósofos, né, que todo mundo fica citando. Eu leio bastante, mas eu não cito nenhum, porque eu acho que todos têm um lado... Mas você lidera mais pelo exemplo? Então, eu diria que o exemplo é fundamental, né? Então, as pessoas que estão comigo têm que saber qual é o meu caráter, qual é o meu propósito, esse brilho no olho que você fala que eu tenho, as pessoas reconhecem isso em mim e eu tento contagiá-las com isso. Então, hoje, as pessoas que trabalham comigo diretamente são reconhecidas por terem brilho no olho. Então, eu acho que é um pouquinho da minha sementinha, do exemplo que eu coloquei. Uma outra coisa é essa questão da disciplina de entregar, do entregável, né? Eu considero isso também fundamental. Eu acho que quem é executor, quem põe a mão na massa e conhece o que está fazendo, consegue crescer entendendo o que as pessoas que estão na ponta fazem. Eu acho que esse é um trabalho importante. Então, eu não tenho problema de ir para uma unidade um dia que está cheia e falar, me dá o jaleco que eu vou colher ou eu vou... Eu não tenho, eu já cresci, eu não vou nem... É lógico, eu não tenho tempo de fazer isso hoje. Mas eu sei o que as pessoas passam na ponta. Então, quando elas reivindicam alguma coisa, ou quando a gente busca uma tecnologia nova, você sabe o quanto que isso vai impactar. Esse é o modelo de liderança que eu acredito. Agora, tem duas coisas que talvez complementaram no decorrer da minha carreira. Uma, a inovação. Eu me apaixonei, já era apaixonado por tecnologia, quando eu vi metodologia ágil, como a turma senta sem hierarquia, como áreas que sentam de forma multidisciplinar para fazer um projeto, eu fiquei encantada. E eu trabalho assim com os meus times. Os meus times, mesmo que tenha hierarquia, para construir um projeto, tem que sentar todo mundo junto e tentar... Não precisa ser o método ágil da empresa tal, mas tentar uma metodologia onde todos contribuam no desenho do projeto, porque planejar, na minha visão de liderança, é muito importante para que haja uma execução bem feita. E eu acompanho, mas eu não faço microgerenciamento, eu não sou assim, não é o meu estilo, e eu admiro a autonomia, portanto, eu dou autonomia para quem trabalha comigo. Então, o meu estilo, eu diria que é pelo exemplo, com autonomia, mas com indicadores que demonstrem aonde a gente está chegando e com discussões e ritos periódicos que permitem com que a gente veja o norte e aonde a gente está desse mapa todo da jornada que a gente está fazendo. É assim que a gente lidera, é assim que eu tenho um time sensacional que me permite estar aqui hoje falando com vocês. Minha amiga, como você lida com os conflitos da equipe no dia a dia na empresa? Transparência eu acho que é muito importante. Conflitos eu acho que existem sempre. Eu fui muito mais conflituosa como jovem, no sentido de... Tinha um conflito, eu entrava para brigar. Eu era brigona, né? E eu acho que eu falo que o tempo é mais ou menos bom, né? Porque tem ruga, cai aqui, cai ali, mas traz uma coisa maravilhosa, que é a experiência, o conhecimento. E o conflito, eu acho que ele é pior quando você tem menos experiência e ele vira uma grande oportunidade quando você tem mais experiência. Então, hoje,
numa mesa de conflitos, que é o que eu quero até aprender um pouco mais sobre as técnicas que existem, porque sempre fui muito intuitiva. Mas eu sou cobradora de nascimento, né? Então, se tem uma coisa que não está andando, eu vou lá e falo. E isso geralmente gera desgaste e conflito. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que o conflito positivo, quando você consegue engajar quem você gostaria de reclamar, ele vira a oportunidade. E eu acho que é um mundo de aprendizado, até para mim, com 58 anos. Eu considero que técnicas são fundamentais, então quem faz gestão de conflito, quem faz aula, eu acho que é super importante, porque te dá um insumo para você começar. No decorrer desse tempo, a tua experiência vai te mostrar que quando você tem as pessoas do seu lado e você também está do lado delas, é muito melhor. E eu acho que as empresas, a saúde especialmente, num momento tão difícil, tão fragmentada ainda, e com vários testes de iniciativas, mas que ainda não estão implementadas, e um sistema de saúde, seja quando a gente fala de saúde pública ou privada, sofrendo, seja por financiamento, por gestão, por fraudes, como tem a saúde, e até por pertinência, né, que a gente considera que pertinência talvez seja a palavra para se acoplar à saúde de uma forma mais intensa, eu acho, Edmilson, que a possibilidade de você minimizar conflitos agora vão levar a gente para uma dimensão de colaboração que a gente ainda não está, né? E eu tenho aprendido com isso, e eu sou humilde bastante para falar que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas que eu me abri a aprender, e eu acho que as pessoas têm que se abrir com humildade a aprender o que elas talvez possam fazer melhor. Então, hoje talvez seja a dimensão de aprendizado que eu estou mais estudando, como ajudar não só a mim e as pessoas que trabalham comigo, mas a saúde a sair dessa zona de conflito para partir para algo mais colaborativo. Muito bem. Para quem está nos acompanhando agora, a Cláudia que pensa assim, poxa, olha como ela fala muito bem, como ela fala com brilho nos olhos. Como é que eu faço para trabalhar com Cláudia Com, pensando em qualidades? O que um bom profissional precisa ter para se trabalhar com Cláudia Com? Honestidade, antes de tudo. Paixão pelo que faz, antes de tudo. Disciplina, ousadia e colaboração. Eu acho que se tiver isso, vem trabalhar comigo que eu vou adorar. Muito bom. Bom, antes de irmos para o nosso último bloco, eu quero lembrar você que estamos chegando próximo da premiação dos 100 mais influentes da saúde de 2024. A maior premiação em homenagem às grandes lideranças, os grandes nomes do setor da saúde. O evento acontece no mês de dezembro, em São Paulo. E se você quer saber mais detalhe, quer participar mais detalhes, quer participar do evento, entre em contato com a nossa equipe ou acesse o link aqui na tela. Falando agora, Cláudia, voltando aqui, falando agora sobre saúde. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que enfrentamos? Eu vou levar a resposta em dividir em 2 pontos. O primeiro, estruturante. Eu considero que a gente precisa ter dados na saúde. Ninguém, nem uma pessoa de um consultório e nem uma grande empresa, seja ela farmacêutica, seja ela prestadora de serviço, vai conseguir uma longevidade a partir de agora se não tiver dados estruturados. E aqui eu não estou falando já em inteligência artificial, em ferramentas de dados. Estou falando do dado bruto ser estruturado. Então, quem não começou a jornada de estruturar o seu dado, esse talvez seja um grande desafio para ser longevo. Na parte estruturante. A segunda é na gestão. Eu sempre falo, e quando eu comecei meu mandato na Abramed, eu falei isso, que a demagogia da competição e do ego tem que estar da porta para fora para se falar de saúde. Eu diria que
ego e competição para que coloque todo mundo de forma colaborativa. Esse eu acho que é um grande desafio que não pode ficar da boca para fora, tem que ser na ação. E a demagogia é da gente entender que o impacto ambiental, ainda na parte estruturante, é muito grande. A gente fez o FILIS, o Fórum Internacional de Lideranças em Saúde da Abramed, e trouxemos um ícone mundial, que é o Dr. Carlos Nobre, para falar sobre aquecimento global. E tudo que a gente está vivendo, a quantidade de viroses, de mosquitos, de desequilíbrios, estão ligados ao aquecimento global. Enquanto as pessoas e as empresas, os empresários que estão nos ouvindo, os gestores da saúde que estão nos ouvindo, não tomarem consciência disso para trabalhar de forma colaborativa, não só da sua empresa, eu compenso carbono, eu compro isso. Não é isso. É se juntar a saúde inteira, e nós até fizemos essa proposta. Vamos fazer um estudo, porque nós teremos a COP30 no Brasil, e tem tudo a ver com saúde. Nós precisamos ter dados que mostrem como a saúde está e o que ela realmente está fazendo para que a gente não tenha esse nível. Vocês estão vendo no Vietnã, aqui no Sul, em todos os lugares, coisas acontecendo. E isso tende a ser cada vez maior. O professor Carlos Nobre trouxe exemplos, Edmilson, de como vai ser a transpiração de bebês e de idosos quando a gente chegar a 4 graus a mais na temperatura média ambiente. Então, é muito alarmante para quem conhecer esses dados. Então, eu diria que os maiores desafios estruturantes estão nesses 3 itens. E o desafio de realizarmos mudanças nos sistemas, elas são regulatórias. Então, os deputados, os senadores têm que ser sensibilizados sobre os impactos das decisões das regulações. As nossas agências, a Anvisa e a ANS, com as suas lideranças, têm que ser valorizados por tudo que eles fazem, e tem que ter pessoas o suficiente. A Anvisa passou por essa crise agora, tem que ter pessoas o suficiente para fazer tudo que é demandada. Não adianta só cobrar, tem que ter estrutura para fazer. Então, a regulação, a colaboração e a não fragmentação, como hoje a gente ainda é muito fragmentado, sem ter parcerias público-privadas cada vez mais fortes, com transparência, com eu diria, esses 6 pontos desse desafio. Parece receita de bolo, mas não tem receita de bolo. Mas se nós realmente trabalharmos nesses 6 pontos, a gente torna a saúde uma saúde diferente. Tudo isso é para ontem, né, Cláudia? Para ontem. E, Cláudia, como é que você enxerga essa potência do setor da saúde nos próximos anos? É um setor apaixonante. A gente tem uma saúde com oportunidades, uma população que vai ficar mais velha, com doenças crônicas, com doenças de mobilidade, onde não só a saúde, mas os meios de transporte, olha como mexe com a população inteira, os empregos de quem presta serviço, tudo isso vai ser transformado ao longo dos próximos 20, 30 anos. Eu estou na saúde há 37. A saúde daqui a mais 20 anos, que eu já vou estar aposentada, mas para jovens que estão trabalhando, que estão nos assistindo, vai ser outra. Não adianta só você trabalhar para o presente. Construir essa saúde do futuro é muito importante. Então, quem hoje investe em pesquisa e desenvolvimento tem que pensar nas doenças que vão estar no amanhã, não só nas que estão hoje. E o Brasil tem que ter mais investimento em pesquisa e desenvolvimento para que se torne protagonista nisso. A indústria que produz equipamentos no Brasil tem que ser valorizada. Não quer dizer que não possa importar, mas a gente tem, por exemplo, onde eu sou diretora no ConSaúde da Fiesp, um grupo que trabalha muito o complexo da saúde, as indústrias e o quanto elas podem ajudar o Brasil a movimentar empregos e a construir essa saúde da manhã. Então, eu enxergo muita oportunidade e não dá para trabalhar fazendo hoje sem pensar no amanhã. Nós vamos ter que ter grupos de executivos e executivas, de investidores que pensem a saúde a longo prazo e não para tirar os dividendos a curto prazo. Cláudio, o lema do Grupo Mídia é: negócios são feitos de conexões, e disso a gente entende.
Isso porque a gente acredita muito no poder da conexão e a gente vive isso no dia a dia. Para você, qual a importância da conexão? Como que ela já te ajudou na tua carreira, na tua profissão? E o que é conexão para a Cláudia Com? Para mim, conexão é tudo. A conexão começa na placenta. E ela vai até o último momento, que é a conexão da alma, para quem acredita que as almas são eternas. Eu acredito muito no que vocês fazem, Edmilson, porque eu também acredito que fazer conexões sem só um pagamento pela conexão, uma entrega, uma troca pela simples conexão, e simplesmente ela por ela, que ela vai naturalmente gerar negócios, construir relações, ela existe. Eu acredito nisso. Então, eu tenho plena convicção de que as minhas conexões criaram oportunidades para mim e para muita gente. Espero que criem muito mais. E espero que vocês continuem a fazer o que vocês estão fazendo, porque trabalhar num grupo de conteúdo que nós começamos, e contem sempre comigo para esse tipo de projeto, para que gere conteúdo para mais gente, para mim é fazer mais conexões, mais ramificações dessas conexões possíveis. A gente só é um mundo, para quem lê O Mundo é Plano, eu diria que a gente só é um mundo globalizado, que a gente consegue ver e enxergar coisas boas e guerras em real time, é porque conexões foram feitas não só tecnológicas, porque um pode passar uma notícia ou uma informação, um conteúdo para o outro. Assim, o nosso grupo pega conexões com inspirações do mundo e leva via grupo mídia para todo mundo. É isso que eu penso, que eu me conectei quando eu fui convidada para participar e gerar conteúdo para mais pessoas. Cláudia, vamos para o nosso momento ping-pong aqui, então. Eu te faço uma pergunta e você me responde rapidamente que vier à mente. Pode ser? Pode. No fim de semana, eu gosto de... curtir minha mãe, meu marido, minha família e viajar quando eu posso. Desliga o celular quando? Nunca. Pode até remover essa pergunta daqui, porque acho que é impossível alguém aqui comentar isso, viu, Edmilson? A maior felicidade do dia é? Ter saúde. Um livro. Olha, tem tantos livros bons, mas eu vou trazer um que eu acho que talvez interesse. A Caixa Preta da Governança. Um sonho. Da Sandra Guerra. Um sonho. Saúde para todo mundo. Um conselho. Trabalhem para isso. Um exemplo de líder. Meu pai e minha mãe. Perfeito. Cláudia, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, esse bate-papo com a gente. Eu sei da tua correria, a gente viu um pouco da tua agenda aqui, né? Então, você separar esse tempinho para falar com a gente, sou muito grato, tá bom? Muito obrigado mesmo. É um prazer. Para mim, contem comigo sempre. Espero que vocês gostem. Eu, compartilhando um pedacinho da minha história, eu consigo lembrar de histórias de muitas pessoas. E eu acho que é isso que vocês levam. Então, parabéns pelo trabalho. Continuem com a GMA, continuem com o Grupo Mídia perseverante, porque o Brasil precisa disso. Obrigado. Renato, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigada, Edmilson. Muito obrigada, Cláudia. Foi um imenso prazer conhecer um pouquinho mais aqui da sua história. Entendo porque a nossa querida Carla de Paula aqui é apaixonada por você e pelo seu trabalho. Carlinha, obrigada. E a gente vai poder chamar ela para conversar aqui várias outras vezes, né, Edmilson? Por favor, tem muito caos para contar. Muito bom. Com muito prazer. Queria agradecer também a você que nos acompanhou até agora. E não deixe de acompanhar o nosso site e também as nossas redes sociais para você ter mais novidades e coisas importantes a respeito do setor da saúde, tá bom? Obrigado, até a próxima.